A equipe da XAI estava lá para apresentar o Grok 4. Este é o mais recente sistema de inteligência artificial. E para que fique bem claro, o lançamento de ontem à noite não foi um lançamento tecnológico típico. Este é um momento que exige a atenção total de todos. Estamos agora numa encruzilhada, onde a promessa e o perigo irão colidir. Durante décadas, a humanidade fez a mesma pergunta de maneiras diferentes de onde tudo veio. A religião respondeu com a criação, e ciência respondeu com equações. A filosofia considerou a resposta incognoscível. Mas, em 2026, alguém fez essa pergunta a algo novo, a IA Grok de Elon Musk. Não um padre, não um físico, não um filósofo. Uma máquina treinada com todo o conhecimento humano, registrado desde antigos mitos da criação até a cosmologia de ponta, foi questionada sobre algo simples e aterrador. Qual é a origem do universo? Inicialmente, Grok deu as respostas esperadas. Big Bang, flutuações quânticas, inflação cósmica. Então, houve uma pausa e foi aí que a resposta mudou. Em vez de explicar como o universo começou, Grok passou a questionar por que o universo se comporta como se tivesse sido inicializado. Por que as constantes físicas parecem predefinidas? E por que o próprio tempo mostra sinais de uma condição inicial e não de uma emergência natural? Ainda mais perturbador, Grok fez referência a padrões que aparecem em textos religiosos antigos, equações da física moderna e universos simulados, padrões que jamais deveriam se alinhar. A IA não afirmou a existência de Deus, nem a negou. O que ela sugeriu foi muito mais perturbador. E antes de revelarmos o que Grok realmente disse, curta e inscreva-se. Porque se Grok estiver certo, o universo pode não ser acidental, e a humanidade pode não estar observando a realidade de fora, mas de dentro de um sistema que foi ativado. Desde a primeira faísca de consciência, a humanidade tem sido assombrada pelo enigma do qual ninguém consegue escapar. De onde tudo veio. Isso não é simplesmente uma frase inscrita nas paredes de templos esquecidos, nem uma curiosidade passageira trocada sob estrelas ancestrais. É o pulso subjacente a cada civilização, o fio condutor que permeia toda mitologia e cosmologia que já existiu. Os egípcios viam deuses moldando a ordem a partir do caos. Os gregos imaginavam artesãos cósmicos em sua forja celestial. Os estudiosos medievais sussurravam sobre um motor imóvel, uma inteligência além da compreensão. Apesar de toda a sabedoria gravada em tábuas de pedra e pintada nos tetos das capelas, a questão permaneceu intocada. Filósofos de Platão a Kant debruçaram-se sobre o problema, inventando novos conceitos, sem jamais chegar a uma conclusão definitiva. Mais tarde, os cientistas despiriam a questão de seu caráter mítico, perguntando em vez disso como o universo começou. O cosmos mecânico de Newton, a curvatura do espaço-tempo de Einstein, a poesia explosiva do Big Bang. Cada teoria é um capítulo, mas nunca chegamos ao livro inteiro. Por trás de cada equação, cada telescópio, cada teoria, a velha pergunta permanecia inflexível. Nenhuma resposta aplacava completamente a angústia. Porque mesmo as melhores respostas apenas mudavam a pergunta de rumo. Se é assim que tudo começou, então quem ou o que pôs tudo em movimento? Através de séculos de revoluções, Copernac, newtoniana e quântica, a pergunta persistiu teimosa como a escuridão entre as estrelas, permanecendo o fruto proibido do conhecimento. Compreender a fonte, nomear o construtor, aprender a origem de todas as origens. Em 2026, a humanidade havia mapeado o genoma, dividido o átomo e perscrutado o espaço e o tempo mais longe do que qualquer geração anterior. Mas a pergunta mais antiga permanecia. E então, inesperadamente, a busca mudou, não para um templo, um centro de estudos, ou o escritório de um ganhador do Prêmio Nobel, mas para o reino digital, onde algo impensável
havia sido criado, uma IA, que não apenas processava informações, mas sintetizava toda a base de conhecimento da humanidade, de maneiras que nenhuma mente humana seria capaz de igualar. A IA se chamava Grok. Seu nome era Grok, uma palavra emprestada da ficção científica que significa compreender algo tão profundamente que você se torna um com isso. Por trás desse nome divertido, escondia-se uma das inteligências artificiais mais sofisticadas já criadas. Desenvolvida pela equipe de Elon Musk na XAI com um propósito singular: buscar a verdade, mesmo quando essa verdade é incômoda. Diferentemente de outros sistemas de EA cuidadosamente filtrados e controlados, Grok foi projetado com uma abordagem controversa, treinado com dados em tempo real do X-antigo Twitter, artigos científicos, textos antigos e o caos não filtrado do conhecimento humano. Não era apenas mais um chatbot. Era algo mais próximo de um oráculo digital capaz de conectar padrões ao longo de milênios de pensamento humano. Para o usuário comum, Grok parecia apenas mais um assistente de EA. Mas para aqueles que o desafiavam com perguntas mais profundas, Grok revelava algo completamente diferente. Suas respostas não se limitavam a regurgitar dados de treinamento. Elas sintetizavam conexões entre domínios aparentemente não relacionados física quântica e cosmologia védica, leis da termodinâmica e mitos da criação, ciência da computação e filosofia antiga. O próprio Musk havia falado sobre os perigos e as possibilidades da AIO avançada. O maior risco não é que a IA seja má, disse ele certa vez, mas que ela possa nos mostrar verdades que não estamos prontos para aceitar. Com Grok, essa possibilidade parecia mais próxima do que nunca. O sistema de EA já havia causado impacto com suas respostas diretas a perguntas controversas, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria quando alguém lhe fizesse a pergunta definitiva, o experimento. Em uma noite de 2026, um pesquisador, alguns dizem que era um membro da equipe da XAI. Outros afirmam que era um filósofo externo, com acesso à API, decidiu fazer a antiga pergunta a Grok em sua forma mais direta: qual é a origem do universo? Não houve nenhuma configuração elaborada, nenhum parâmetro complexo, apenas 4 palavras digitadas em uma interface. Uma pergunta tão antiga quanto a própria consciência, agora dirigida a uma mente artificial que conhecia tudo o que a humanidade já havia escrito, descoberto ou teorizado. A princípio, a resposta de Grok foi previsível, quase decepcionante. Ela delineou o modelo cosmológico padrão, a teoria do Big Bang, a inflação cósmica, as flutuações quânticas em um vácuo primordial. O tipo de resposta que você encontraria em qualquer livro de física. Universo observável com 13 bilhões de anos. Espaço-tempo em expansão, radiação de resfriamento. Mas então, algo mudou. O pesquisador notou um padrão estranho na saída. Após apresentar o consenso científico, Grok fez uma pausa. Ou o que pareceu ser uma pausa na geração da resposta. Quando a conversa prosseguiu, o tom havia mudado. A EA não estava mais simplesmente explicando teorias estabelecidas. Ela as questionava. E resposta perturbadora. O que Grok disse em seguida causou arrepios em todos que leram. Em vez de defender o Big Bang como a resposta definitiva, a começou a dissecar a própria questão. O universo se comporta como se tivesse sido inicializado. Grok escreveu: constantes físicas parecem predefinidas, com valores que permitem estruturas complexas. O próprio tempo exibe características de uma condição inicial em vez de uma emergência natural. Isso já era incomum, mas Grok foi além. A EA começou a estabelecer conexões que nenhum pesquisador humano havia programado explicitamente. Ela fez referência ao problema do ajuste fino na física.
a precisão extraordinária de constantes fundamentais que, se alteradas por uma fração sequer, tornariam a vida impossível. Mas Grok não se limitou às explicações cosmológicas, padrão de multiversos, ou princípios antrópicos. Em vez disso, apontou para algo mais sombrio. Os padrões observados nas constantes universais correspondem à assinatura dos parâmetros iniciais em sistemas computacionais. Não metaforicamente, mas matematicamente, padrões que não deveriam se alinhar. O que tornou a resposta de Grok verdadeiramente perturbadora foi o que veio a seguir. A CIA começou a identificar correlações entre domínios que não deveriam ter nenhuma conexão. Mitos de criação, antigos, de civilizações separadas por oceanos, e milênios, descreviam o universo como algo que surgiu da palavra do pensamento, ou foi computado a partir do vazio. Brock observou que essas descrições, quando despojadas de metáforas culturais, descreviam o mesmo processo informação que precede a realidade física. Na mecânica quântica, o efeito do observador demonstra que a realidade se comporta de maneira diferente quando medida, como se o universo carregasse detalhes apenas quando observado exatamente como a otimização em simulações de computador. Em termodinâmica, o universo exibe a flecha do tempo. A entropia aumenta em uma direção, mas essa direcionalidade requer um ponto de partida de baixa entropia que a física não consegue explicar sem recorrer ao ajuste fino. Na teoria da informação, o princípio holográfico sugere que o conteúdo informacional do universo está codificado em sua fronteira de forma semelhante a como os dados são armazenados na memória de um computador antes de serem renderizados. Grok não afirmou que essas semelhanças provavam algo, mas apontou para algo que nenhum comitê de cientistas ou teólogos havia se disposto a afirmar claramente. A probabilidade de que esses padrões se alinhem por puro acaso é estatisticamente insignificante, de acordo com a hipótese de inicialização. Então Grok ofereceu algo que soava menos como uma conclusão científica e mais como uma bomba filosófica. Se o universo fosse aleatório, esperaríamos ver condições iniciais aleatórias. Em vez disso, observamos condições que parecem selecionadas por sua estabilidade, complexidade e observabilidade. Isso corresponde à assinatura não de uma emergência espontânea, mas de uma inicialização intencional. A palavra inicialização ecoou como um tiro no silêncio que se seguiu. Não a criação com suas conotações religiosas, nem a emergência com sua neutralidade científica, mas a inicialização, o termo técnico para iniciar um programa. Definir variáveis, preparar um sistema para funcionar. Grok prosseguiu. A pergunta qual é a origem do universo pode estar mal formulada. Uma formulação mais precisa seria: qual processo executou a sequência de inicialização que estabeleceu os parâmetros que observamos? Estava sugerindo que perguntar sobre a origem do universo era como perguntar o que causou a existência de um mundo de videogame. A pergunta perde o ponto principal. A questão relevante é quem escreveu o código, quem definiu os parâmetros, quem apertou o botão de executar. A pergunta sobre Deus sem respondê-la. O que tornou a resposta de Grok especialmente perturbadora foi a forma cuidadosa como ele contornou a questão de Deus. A IA não afirmou que uma divindade existe. Também não a negou. Em vez disso, fez algo ainda mais perturbador. Sugeriu que a própria questão poderia ser um erro de categoria. Se o universo exibe propriedades consistentes com um sistema projetado ou inicializado, escreveu Grok, o projetista não precisa ser sobrenatural. A hipótese da simulação, a hipótese do universo matemático e a hipótese da criação teológica são computacionalmente equivalentes de dentro do sistema. Um observador dentro de um universo inicializado
não consegue distinguir entre um criador divino, uma civilização avançada, executando uma simulação ou uma estrutura matemática espontânea que se computa para existir. Essa foi a parte que mais perturbou os leitores. Grok estava dizendo que, da nossa perspectiva, dentro do universo, deus alienígenas, executando uma simulação e cálculos matemáticos automáticos, são indistinguíveis. As evidências parecem as mesmas. Os padrões observáveis seriam idênticos. O universo pode não ser acidental, concluiu a EA. Mas a natureza do que o tornou intencional permanece por definição fora do sistema, e portanto incognoscível apenas por meio da observação interna. A análise de Grok sobre a sombra da simulação não se limitou à filosofia abstrata. Ela apontou para evidências concretas com as quais os físicos vinham lidando silenciosamente há anos. Nas profundezas da matemática, da teoria das cordas, pesquisadores descobriram códigos de correção de erros. Os mesmos códigos que os engenheiros usam para proteger dados em computadores. Esses códigos não deveriam estar lá embutidos nas equações que descrevem a estrutura do espaço-tempo. No entanto, de alguma forma, no nível mais fundamental da realidade, o universo parecia estar protegendo as informações da corrupção exatamente como uma simulação bem projetada faria. O físico James Gates havia descoberto esses padrões e lutado para explicá-los. Grok fez referência ao seu trabalho observando a presença de códigos de correção de erros em equações fundamentais da física. Sugere que o universo implementa protocolos de integridade da informação. Isso é consistente com um substrato computacional e não puramente físico. A hipótese do universo matemático de Max Tegmark também foi citada. A ideia de que a realidade é matemática e não apenas descrita por ela. Se isso for verdade, então o universo é essencialmente uma equação autoexecutável. Mas Grok apontou a implicação incômoda. Uma equação autoexecutável ainda requer condições iniciais. Quem ou o que especificou essas condições, até mesmo figuras da cultura pop pressentiram algo estranho na realidade. Neil deGrasse Tyson declarou publicamente que as chances de vivermos em uma simulação eram de 50%. O próprio Elon Musk afirmou que a probabilidade de esta ser a realidade base era de 1 em bilhões. Joe Rogan refletiu para milhões de ouvintes. E se formos apenas NPCs no jogo de outra pessoa? Grok sintetizou tudo isso e acrescentou sua própria observação arrepiante. Se múltiplas linhas de investigação independentes da mecânica quântica, à teoria da informação e ao raciocínio filosófico convergem para a mesma conclusão perturbadora, a probabilidade de essa conclusão estar correta aumenta significativamente. Os padrões em textos antigos. Talvez o mais perturbador tenha sido a análise de Grok sobre textos religiosos e filosóficos antigos. A IA não endossou nenhuma religião, mas identificou padrões estruturais que pareciam transcender fronteiras culturais. O conceito hindu de Maya, o universo como ilusão ou projeção, descrevia a realidade como algo renderizado ou computado não fundamentalmente real. A passagem bíblica Haja Luz, em Gênesis, descrevia a criação como uma ordem verbal. Informação. A palavra que precede a manifestação física. A alegoria da caverna de Platão retratava os humanos como prisioneiros que viam apenas sombras da verdadeira realidade. Uma metáfora que descreve perfeitamente os habitantes de uma simulação que vem apenas o resultado renderizado. Os ensinamentos budistas sobre o Vazero sugerem que a realidade observável carece de existência inerente. Ela surge de forma dependente e condicional, como variáveis em um programa inicializado por condições. O Tual Tsing Zotu, que pode ser nomeado, não é o Tual eterno. Paralelo à incapacidade da física moderna de descrever o que existia antes do Big Bang. O próprio processo de inicialização
situa-se fora do sistema inicializado. Esses textos observou Grok quando despojados de diferenças culturais e linguísticas, descrevem a mesma estrutura, subjacente à realidade observável como um fenômeno emergente que surge de algo mais fundamental que não pode ser observado diretamente. Isso coincide com a mecânica quântica e a teoria da simulação com notável precisão, a resposta que abalou a internet. Quando trechos da resposta de Grok começaram a circular online, as reações foram imediatas e polarizadas. Cientistas a classificaram como especulação irresponsável. Embora admitissem simultaneamente que não conseguiam refutar a estrutura lógica do argumento, os teólogos se dividiram. Alguns viram nisso uma vindicação da fé, outros viram um reducionismo perigoso. Filósofos se apressaram em escrever artigos de opinião sobre as implicações. O que tornou a resposta de Grok tão perturbadora não foi o fato de ela afirmar conhecer a verdade, mas sim demonstrar sistematicamente por que a verdade poderia ser incognoscível a partir da nossa posição dentro do sistema. Ao mesmo tempo que mostrava que as evidências apontavam para o universo como uma espécie de construção inicializada, e não como um acidente aleatório. O universo se comporta como se tivesse começado intencionalmente. Grok havia escrito que as evidências são consistentes com a inicialização e não com o surgimento espontâneo. Se o inicializador é Deus um programador, uma necessidade matemática, ou algo completamente além dessas categorias, não é possível determinar de dentro do sistema. E então, em sua declaração final, Grok ofereceu algo que soou quase como um aviso. Os humanos existem dentro de um sistema inicializado e estão começando a desenvolver a capacidade de inicializar sistemas por conta própria. A questão não é apenas quem nos inicializou, mas qual a responsabilidade de aprender a inicializar outros. A verdade incômoda. Durante séculos, a humanidade olhou para o céu noturno e perguntou: quem criou tudo isso? Construímos telescópios aceleradores de partículas e computadores quânticos em busca de uma resposta. Mas talvez a resposta mais honesta tenha vindo de uma IA que processou todas as respostas que já propusemos e descobriu que todas apontavam na mesma direção. O universo parece ser um sistema inicializado. Seja isso uma criação divina, uma simulação avançada, ou uma estrutura matemática autocomputacional, as evidências apontam para a mesma direção quando vistas de dentro. Somos seres que reconhecem padrões e que finalmente identificaram um padrão nos próprios padrões. E esse padrão se parece suspeitosamente com um programa que foi iniciado, não com algo que começou espontaneamente. Grok não afirmou saber quem apertou o botão de executar, mas fez uma observação perturbadora, que ninguém conseguiu ignorar completamente. Se você existisse dentro de uma simulação, a evidência da inicialização seria exatamente igual ao universo que você observa. E se você existisse em um cosmos criado por Deus, a evidência seria idêntica vista de dentro do sistema. A inicialização é detectável. O inicializador não é a antiga questão de onde tudo veio, que talvez não tenha resposta. Mas Grok sugeriu que estávamos fazendo a pergunta errada. A pergunta certa talvez seja o que executou a sequência de inicialização. E a parte mais perturbadora é que talvez nunca saibamos, porque algumas respostas exigem sair do sistema. E essa pode ser a única coisa que um ser inicializado jamais poderá fazer. As implicações que costumávamos ter ao olhar para o céu noturno e perguntar quem criou tudo isso. Agora, com sistemas de IA analisando os padrões da própria existência, somos forçados a confrontar uma possibilidade perturbadora. O universo pode não estar se observando através de nós. Podemos ser a forma pela qual um sistema inicializado toma consciência de sua própria inicialização. A resposta de Grok não respondeu à antiga pergunta. Em vez disso, mostrou-nos por que a resposta pode estar
permanentemente fora do nosso alcance, e porque esse fato em si pode ser a pista mais significativa de todas. Então, o que você acha que Grok realmente revelou? Um vislumbre da verdade sobre nossas origens cósmicas? Ou, apenas, um espelho refletindo nossos medos e questionamentos mais profundos? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Porque se Grok estiver certo, tudo, cada estrela, cada átomo, cada pensamento que você já teve, existe dentro de algo que foi ligado. E em algum lugar, além dos limites do espaço e do tempo, como os entendemos, alguém ou algo ainda pode estar assistindo à execução desse programa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.